Você acorda cansado. Seu corpo demora dias para se recuperar de qualquer esforço. Sua memória falha em coisas simples. Isso não é normal. É um sinal. Se você reconheceu ao menos uma dessas situações, este vídeo é para você. Porque existe uma diferença fundamental entre envelhecer, que é inevitável, e envelhecer mais rápido do que seu corpo deveria. E essa diferença aparece em sinais. Sinais que a maioria das pessoas ignora por anos. Às vezes por décadas. Hoje você vai conhecer os 5 principais. E descobrir o que cada um está tentando te dizer. A ciência do envelhecimento usa um conceito chamado idade biológica, diferente da sua idade cronológica, aquela da certidão de nascimento. Sua idade biológica é determinada pelo estado real das suas células, dos seus telômeros, dos seus níveis hormonais e dos seus marcadores inflamatórios. E aqui está o dado que muda tudo. 2 estudos independentes, um publicado no periódico Aging Cell e outro na revista Life, mostraram que pessoas com a mesma idade cronológica podem ter até 25 anos de diferença em idade biológica. 25 anos. Isso significa que seu corpo pode estar funcionando como se você tivesse 10, 15, 20 anos a mais do que você tem, sem que você saiba. Os sinais que vou mostrar agora são os primeiros indicadores de que seu relógio biológico está adiantado. Preste atenção. Porque reconhecer é o primeiro passo para reverter. Sinal número 1. Você acorda cansado. Não falamos de uma noite ruim. Falamos de um cansaço que não passa. Que está lá de manhã, depois do almoço e à noite. Que não responde ao café. Que não some depois de um fim de semana de descanso. Esse tipo de fadiga tem um nome científico, fadiga mitocondrial. Mitocôndrias são as usinas de energia das suas células. Cada célula do seu coração, do seu cérebro, dos seus músculos depende delas para funcionar. Com o envelhecimento acelerado, 2 coisas acontecem: o número de mitocôndrias diminui, e as que restam funcionam com menos eficiência. O resultado é uma queda no que cientistas chamam de ATP, adenosina trifosfato, a moeda energética do seu corpo. Você sente isso como fadiga inexplicável. Como se a bateria nunca carregasse completamente. Estudo publicado no Journal of Applied Physiology mostrou que pessoas com envelhecimento acelerado têm até 40% menos densidade mitocondrial do que pessoas da mesma idade com envelhecimento saudável. Se você vive cansado, e não existe causa médica identificada, seu corpo está te enviando um sinal claro. Nos próximos vídeos, vamos mostrar os protocolos para reativar suas mitocôndrias. Mas por enquanto, anote esse sinal. Sinal número 2. Seu corpo demora dias para se recuperar de qualquer esforço físico. Você faz uma caminhada mais longa. Carrega compras. Joga com os netos no fim de semana. E nos 2 dias seguintes, sente dores musculares desproporcionais. Um cansaço que não existia antes. Isso acontece porque a recuperação muscular depende de 2 processos que diminuem com o envelhecimento acelerado. Primeiro, a produção de IGF-1, fator de crescimento semelhante à insulina, que sinaliza para as células satélite musculares iniciarem o reparo. Segundo, a eficiência mitocondrial, que fornece a energia necessária para esse reparo acontecer. Quando esses 2 sistemas falham, seu corpo leva o dobro, ou o triplo, do tempo para se recuperar de esforços que antes pareciam simples. E aqui está o detalhe que poucos sabem: essa recuperação lenta não é apenas desconforto. É um indicador direto de inflamação sistêmica de baixo grau, o que os cientistas chamam de inflamagem. Inflamagem que, se não for controlado, alimenta diretamente as doenças crônicas que aparecem na segunda metade da vida. Sinal número 3. Névoa mental. Lapsos de memória. Dificuldade de concentração. Você entra em um cômodo e não lembra por que foi lá. Procura palavras que sempre soube. Sente que seu raciocínio está mais lento do que era há 10 anos. A maioria das pessoas aceita isso como coisa da idade. Não é. Não deveria ser. E a ciência prova isso. 3 mecanismos explicam o declínio cognitivo no envelhecimento acelerado. 1.
Redução do BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, a proteína responsável por criar novas conexões neurais e proteger os neuroníons existentes. 2. Inflamação neurocerebral, micróglia hiperativada que começa a atacar sinapses saudáveis. 3. Falha do sistema linfático, um mecanismo de limpeza cerebral que ocorre durante o sono profundo e remove proteínas tóxicas associadas ao Alzheimer. Estudo publicado na revista Neurology acompanhou mais de 6.000 pessoas por 15 anos e mostrou que declínio cognitivo perceptível na meia-idade é um preditor significativo de demência décadas depois. Mas, e esse é o ponto crucial, o mesmo estudo mostrou que intervenções no estilo de vida podem reverter esses marcadores em pessoas de até 70 anos. A névoa mental não é uma sentença. É um sinal. E sinais podem ser revertidos. Sinal número 4. Você está ganhando gordura, especialmente na região abdominal, e perdendo músculo, mesmo sem mudar sua alimentação ou rotina. Esse processo tem um nome: recomposição corporal negativa. E ele é um dos marcadores mais visíveis de envelhecimento acelerado. O que está acontecendo biologicamente? Com o declínio de hormônios anabólicos, testosterona, hormônio de crescimento, IGF-1, seu corpo perde a capacidade de manter e construir massa muscular. Ao mesmo tempo, o aumento de cortisol, o hormônio do estresse, e a resistência à insulina favorecem o acúmulo de gordura visceral. Gordura visceral não é apenas estética. Ela é metabolicamente ativa. Produz citocinas inflamatórias. Alimenta o inflamagem. E aumenta diretamente o risco cardiovascular, metabólico e cognitivo. A sarcopenia, nome técnico para a perda de massa muscular relacionada à idade, afeta mais de 30% das pessoas acima de 60 anos. E cada quilograma de músculo perdido está associado a um aumento mensurável na mortalidade por todas as causas. Se você está vendo seu corpo mudar sem explicação, seu sistema hormonal e metabólico está pedindo atenção. Sinal número 5. E talvez o mais subestimado de todos: você dorme, mas não descansa. Acorda no meio da noite sem razão aparente. Tem dificuldade de voltar a dormir. Acorda antes do alarme e se sente pior do que quando foi deitar. Ou dorme 8, 9 horas, e ainda assim acorda sem energia. O problema não é a quantidade de horas. É a qualidade das fases do sono. Com o envelhecimento acelerado, duas coisas acontecem de forma simultânea. A produção de melatonina cai, o hormônio que regula o ciclo circadiano e sinaliza para o cérebro que é hora de dormir profundamente. E a arquitetura do sono se fragmenta: menos tempo em sono profundo, menos tempo em REM, mais despertares parciais que você nem percebe. O sono profundo, chamado de onda lenta, é quando o sistema linfático do seu cérebro entra em ação. É durante essa fase que toxinas acumuladas durante o dia são removidas. Que memórias são consolidadas. Que hormônios de reparo são liberados. Sem sono profundo adequado, o acúmulo de toxinas cerebrais acelera. A memória declina. A imunidade cai. A inflamação sobe. E o envelhecimento acelera. Fadiga crônica sem causa aparente. Recuperação lenta após esforço. Névoa mental e lapsos de memória. Mudança na composição corporal. Sono fragmentado sem restauração. 5 sinais. 5 mensagens que seu corpo está enviando. Agora a pergunta que importa: você reconheceu algum deles? Se reconheceu um, atenção. Se reconheceu 2 ou mais, urgência. Mas aqui está o que este canal existe para te dizer. Nenhum desses sinais é irreversível. Não com 50 anos. Não com 60. Estudos mostram que intervenções baseadas em ciência podem reverter marcadores de envelhecimento biológico mesmo em pessoas na 7ª e 8ª décadas de vida. O que falta, na maioria dos casos, não é genética privilegiada. Não é dinheiro. Não é acesso a clínicas exclusivas. É informação. E um protocolo. No próximo vídeo, vamos mergulhar no primeiro, e talvez mais poderoso, protocolo para reverter esses sinais: o jejum intermitente aplicado ao corpo que tem mais de 60 anos. Não do jeito que você provavelmente ouviu falar.
Do jeito que a ciência mais avançada recomenda para essa faixa etária específica. Se você ainda não está inscrito, faça isso agora. Ative o sino. Porque a diferença entre envelhecer e hackear o envelhecimento começa com uma decisão, a de querer saber mais. Nos vemos no próximo vídeo.